Olá, boa noite. Só aguardar a nossa convidada aqui entrar para a gente poder iniciar. Agora foi. Que foi? Oi. Olá, gente. Boa noite. Boa Vamos lá aqui para noite. mais um Conhecendo Sua Futura Profissão. Hoje é o dia da medicina, né? E estamos aqui com a Camila, que aceitou o convite para vir aqui falar um pouquinho da sua profissão, né? Se apresenta aí, Camila. Oi, boa noite. Meu nome é Camila. Eu concluí medicina na UERJ em 2015. Fiquei trabalhando um ano estudando para residência. Aí fiz anestesiologia aqui em São Paulo, no CET-IPA. Terminei a residência em 2019 e logo entrei na pós-graduação em dor, no meio da pandemia e tal. Concluí agora. E é isso. São 10 anos de estudo por aí. 10 anos sendo médica, Só né? para começar, né? São 10 anos por aí. Exatamente. É realmente uma carreira que a gente precisa estudar bastante. Aham. Sim. Bom, só para lembrar, galera, se vocês quiserem ir fazendo perguntas durante a live, vão colocando aqui que a gente junta tudo e vai respondendo. Beleza? Bom, Camila, uma das primeiras coisas que eu queria que você falasse pra gente, né, assim, o que é medicina, né? Sei que para muitos alunos de terceiro ano que querem ser médicos, que pensam em fazer medicina, muitas vezes a gente pergunta e eles respondem, é um sonho, né? Eu queria Uhum. ajudar as pessoas, enfim. Respostas muito relacionadas a uma realização pessoal, né? Mas eu acho super importante que eles tenham um viés e um olhar do que é a profissão para além dessa realização, né? De eu passei em medicina. Depois que passou em medicina, o que vira medicina? O que que acontece? Então, Uhum. a medicina, a graduação em medicina, ela é um curso longo, né? São 6 anos ainda, né? E ela, a princípio, te traz um amplo conhecimento sobre a fisiologia, né? Sobre como funciona o corpo humano, desde da microbiologia, né? Desde os estudos celulares, da pequena fisiologia, e depois os conhecimentos clínicos e cirúrgicos. Então, você começa um período que se chama ciclo básico, que na minha época eram 2 anos, mas hoje em dia já foi modificado. E depois tem o internato, que é onde a gente põe em prática. Continua fazendo estudos das especialidades médicas, mas já tem uma área de atuação. E quando você se forma, você trabalha com o paciente. Existe uma gama de atividades que a gente pode trabalhar, mas não necessariamente você trabalha com o paciente. Tem especialidades que lidam com imagem, como radiologia, mas também tem Uhum. ação com o paciente. E a patologia, que é mais o estudo de doenças em lâminas, né, principalmente. E o estudante de medicina, ele pode se formar e também virar um pesquisador. Ou seja, a gente termina a faculdade e vai trabalhar, vai fazer o bem a alguém de alguma maneira, sempre, né? Sim. Mas tem muito mais que isso, muito mais do que fazer o bem, a faculdade de medicina, né? Muitas matérias, e o conteúdo só cresce, né? Ele vai se atualizando e vai se expandindo. E a gente não para de estudar nunca. E por enquanto é isso.
Não, beleza. E até vou pegar o gancho aqui, né, que você falou do ciclo básico, de onde começa, enfim. Ó, tem alguém puxando a sardinha aí pro lado de radiologia lá, ó, já tá interferindo já, ó, nos vestibulandos. Olha a situação. Fabi. E o que eu ia te perguntar é sobre o curso, né? Você falou do início no Uhum. ciclo básico, do internato, diz que são 6 anos, e o curso é sempre integral, todas as graduações, todas as universidades, né, oferecem curso de medicina apenas na modalidade integral? Todos os cursos são integrais, porque é um conteúdo muito grande e eu não conheço nenhuma que tenha um turno apenas. Uhum. Caso a pessoa opte, né? Tem muitos colegas que já fizeram outra graduação, muitos colegas dentistas, fisioterapeutas, que eles conseguem, no ciclo básico, Cortar completar a disciplinas, né? matéria, cortar disciplinas e fazer alguns períodos. Mas Uhum. o processo todo, principalmente no internato, é integral, tudo é integral. Manhã, tarde, né? Exato. Noite, raramente, a não ser que você peça uma matéria extracurricular, mas é muito difícil, Uhum. porque o curricular já é bem intenso. Sim. E explicando melhor para quem não conhece, né? Começa com o ciclo básico, que são as matérias mais iniciais, como bioquímica, microbiologia, fisiologia, imunologia, são matérias assim Anatomia. que insere anatomia, que inserem a gente no curso dos básicos. Normalmente não é o que a gente quer aprender, que a gente passa querendo ver paciente e querendo fazer assistência, entender e curar e salvar, mas não é assim. Calma, começa do básico mesmo. O contato com o paciente nesse início é bem pouco. Eu tive o privilégio de fazer uma faculdade que, desde o início, sempre se preocupou na relação médico-paciente, na Ah, comunicação. legal. Então, no primeiro semestre, a gente teve muita discussão, e do segundo já fazia algumas visitas em UBSs, né? Que são unidades básicas de saúde, mas só para acompanhar mesmo, acompanhar como é que funciona e como os agentes de saúde vão até as famílias. Então, era o início da vivência, mas nada de Uhum. atendimento. Só eu acredito Ou que era seja, para durante incluir esses o 2 anos, aluno. tem o famoso que eu falo, pede para sair, né? Que você vai ver um monte de coisa que você não esperava ver no início da faculdade, mas que é extremamente essencial para depois você ir para as matérias mais práticas, né? Toda Sim, graduação tem isso, né? Tem aquele início do pede para sair. Pô, vou ver um monte de coisa sim. de teórica e não era isso, né? Não, sim, às vezes a gente acha que é meio inútil, aí depois vai avançando e vê que aquele conhecimento era necessário, aí fica pensando, eu deveria ter estudado. Mas, como eu já disse, a gente está sempre estudando. Então, aqueles conteúdos ficam lá, só que a gente retoma em alguns momentos, principalmente no final, Sim. para fazer a prova da residência. E esse período de internato, o de ciclo básico, você já disse que são mais ou menos 2 anos, né? E o Aham. de internato dura quanto tempo? É, na minha época eram 2 anos, algumas faculdades já fizeram a reforma curricular. Então, são dois Uhum, anos de ciclo básico, depois são mais 2 anos de matérias clínicas e cirúrgicas, e os dois uhum. últimos anos, no meu caso, foram internato. Mas hoje em dia já tem faculdade de 2 anos e meio de internato, que fica um período maior. E o internato, ele é dividido em 5 áreas básicas. Bom, na minha época, né? Já tem um tempinho. Formei em 2015. Tempinho, tô velha. Só que não. Tem atuação em clínica médica, cirurgia geral, pediatria, gineco-obstetrícia e atendimento de saúde básica. E a última divisão eram de matérias específicas que o aluno tem interesse em acompanhar. Uhum. Aí é A um Ana está aqui período. dando até uma informação importante, ó, de que por conta do Covid foi diferente, parece que o internato durou menos esse último ano, né? Sim. Muitas graduações tiveram que ser adaptadas, né? A gente Não, mesmo em psicologia sofreu várias adaptações. aham. E assim, como eu não tenho muito contato mais com o interno, nos hospitais onde eu Uhum. trabalho, não tem interno
de anestesia, eu perdi essas informações. Eu realmente não estou sabendo Sim. como é que tá agora. Eu Não, mas já é ótimo entendo que essa seja divisão para a gente ter uma ideia. eu sei que esse ano, esses 2 últimos anos foram bem tenebrosos, tanto para o país, para o mundo, quanto para a formação de muitas especialidades, né? De psicólogos, o pessoal da área da saúde ficou focado só em uma coisa. Sim. E qual é a sua sensação, assim, o curso te preparou quando você se formou na faculdade de medicina, assim, você se sentiu preparada para sair e exercer a medicina? Ou você sentiu necessidade de complementar os estudos com alguma outra coisa? Olha, durante a faculdade, você tem vários caminhos a seguir dentro dela. Óbvio que você tem que fazer o básico, né, que é passar por todas as matérias e aprovações, só que ela oferece, ao mesmo tempo, N ferramentas para você ir complementando o seu currículo. Existem ligas acadêmicas, algumas ligas você pode acompanhar desde o início, então aproveita que o aluno está empolgado e ele consegue participar e se introduzir num assunto. No meu ano, eu fiz uma liga de trauma. A gente chegou a fazer um estágio no Hospital Municipal Miguel Couto, foi bem interessante, não fazia nada, mas estava sempre observando, vendo como é que era o atendimento. E existiam diversas outras ligas, liga de cirurgia plástica, liga de neurocirurgia, psiquiatria. Então, para você entender melhor o que você acha que vai fazer, que isso é um ponto importante. Você pode entrar, que a maioria dos meus colegas entraram querendo fazer neurocirurgia. Mas essa já é uma dica que eu dou. Quer fazer medicina? Faz. Não vai com uma especialidade, porque você pode Uhum. se bloquear de conhecer uma coisa que seja Conhecer interessante, que você outras. consiga trabalhar melhor. Então, tem as ligas acadêmicas, tem estágios, Uhum. existem estágios remunerados, estágios não remunerados. A Prefeitura do Rio faz estágio para emergência e atenção básica de saúde. São estágios remunerados. Eu fiz um estágio não remunerado em UTI, no Hospital Miguel Couto. Eu não sei ainda se Uhum. existem, mas existem muitas UTIs pelo Rio de Janeiro que oferecem esses estágios. E eu senti a necessidade porque a gente sabe que o internato é muito curto. 2 anos é muito curto para você sair pronto. E na minha experiência foi essencial para sair formada sabendo fazer alguns procedimentos. Onde eu E qual vejo é a que a diferença maioria. entre Pode falar. o internato e o estágio? O estágio a gente faz extracurricular, a gente faz no momento Uhum. fora da graduação. Então tem fins de semana, períodos noturnos. No meu caso foi durante a semana. Então eu tinha um prejuízo no acompanhamento de certas aulas, mas não reprovei por falta, tá? A gente conseguia manter a hora. Mas foi um mecanismo que eu vi que, abrindo mão de certas aulas que eu conseguiria repor o conteúdo teórico, eu conseguiria uma Uhum. experiência que talvez eu não conseguisse durante o internato. E eu Uhum. consegui sair bem confiante. Mas tive colegas que não fizeram. E talvez para eles não fosse interessante. Eu não quero trabalhar na área de medicina intensiva, meu objetivo é fazer mais consultório, ok. Mas você vai conversando com as pessoas, vai conversando com veteranos, com médicos já formados, e a gente vai caminhando, assim, caminhando pelo que te interessa mais. E a grade curricular dá espaço para vocês fazerem isso, esse estágio fora, porque assim, é integral, com um monte de matéria. Aham. Você disse que assim, faltavam algumas, mas não reprovei por falta. Como é que vocês se viravam para fazer estágio fora? Tem buracos na grade curricular de vocês, assim? Ou dá Em para alguns, criar esses buracos? em alguns semestres existem esses buracos, mas na maior parte não. Fica puxado. Ou trabalhar fim de semana. Ai, meu Deus, o gato. O gato quer ir socorrer? Vai lá socorrer o gato. Não, quero não. Deixa Não, ela destruir mais um então, pouco. Não, mas muitas pessoas faziam plantões fins de semana, plantões noturnos. A gente tenta uhum. dar o jeito. Dentro do estágio, então, vocês já podem dar plantão. Não de uma maneira autônoma, mas dão plantão. Plantão, mas sempre com o médico responsável pelo interno. Sim. Ah, beleza. Bom, então a dica é essa, né? Procurem
estágios e cursos por fora também para irem se especializando, né? Vendo um pouco mais uma área. Existem vários simpósios, congressos. Hum. Na minha faculdade mesmo tinha um congresso anual. A gente poderia Ah, até legal. apresentar pôsteres e banners de algum projeto científico que você participava. É bem interessante porque a gente está na faculdade para um treinamento, né? Para a vida, tanto na assistência quanto em outros congressos. Então, esses Uhum. espaços que permitiam que a gente apresentasse e se expusesse para fazer um treinamento mesmo de como apresentar trabalhos, conversar em público, ficar nervosa Ah, falando aqui, legal. entendeu? Não, mas legal vocês terem esse espaço de congresso para conhecer outras áreas já dentro da faculdade, né? Isso Aham. é um facilitador. E um ótimo ponto que você falou também, né? O aluno, durante a graduação, ir participando de congressos, que é o momento que a gente consegue ter contato com os profissionais que já estão formados dentro daquela área, fica muito mais fácil para a gente fazendo a escolha, né? Tá, Mandaram algumas perguntas aqui. Por ok. que você escolheu anestesia? Quando eu comecei a fazer esse estágio em medicina intensiva, eu me interessava pelo paciente crítico, né? O paciente grave, que a gente precisava ter um manejo quase imediato para ter uma resposta, porque o paciente ele fica grave muito rápido e a gente tem que estar sempre atento a ter a melhor conduta, né? O mais rápido possível. Desculpa, meu irmão tá me desconcentrando Abafa. aqui. Então, eu sempre que gostei dessa atenção, da velocidade do atendimento. E então, a princípio, à época, a gente tinha que fazer clínica médica ou cirurgia para poder fazer a residência em medicina intensiva. Só que aí, durante o internato, depois da matéria de anestesiologia, eu vi, uma velocidade interessante, né? Induzir o paciente para uma anestesia, ele dormir rápido e acordar sem dor. Aí eu escolhi como optativa no internato e me apaixonei e vi que era aquilo que eu queria. E quando tem uma complicação, a resposta tem que ser muito mais rápida. Então, aquela adrenalina, aquela ação rápida, pensamento rápido. E foi isso que acabou me conquistando. Gera estresse? Gera estresse. Mas era um estresse que eu Uhum. procurava. Tem suas limitações, tem o seu lado ruim, tem o seu lado ruim. Isso a gente tem que sempre saber, tanto qual curso de graduação escolher e dentro do seu curso, qual especialidade você seguir. Eu acho que em todas as profissões tem isso. E brincadeiras à parte aqui, que eu tava falando, é para ficar rica, né? É uma coisa que Ah, muitos jovens, né, falam no momento da escolha, medicina, para ganhar dinheiro, não sei o quê. sim. É um ganhar dinheiro a custas de muito tempo de estudo e muito tempo de trabalho, né? E o Acho que dinheiro até tem você o seu poderia preço comentar. também, né? Exatamente, carrega junto a responsabilidade que você está carregando, né? Muitas vezes para o médico fazer uma grana é um plantão emendado em outro, então carrega em um final de semana ou vários finais de semana, ausência de Uhum. descanso, então é um dinheiro, claro, que com autonomia, né, ganha-se, porém sem esquecer de olhar o outro lado também, né? Então, assim, tem uma E- coisa que eu sempre falo para os meus orientandos, que é isso, assim, qualquer carreira que você faça, o dinheiro vai ser uma consequência, se você fizer bem sim. feito. Mas se você for bom naquilo que você faz. E uma coisa interessante, você estava falando de plantão emendado em plantão. Quando a gente conversa com colegas de outras áreas, fora a medicina, e a gente comenta, eu fiz 24 horas de plantão, fiz 36 horas de plantão, o pessoal fica, cara, como você aguenta? Que isso? Mas assim, durante a faculdade, acaba sendo um treinamento, que a gente tem matérias quilométricas, e de repente no dia Uhum. seguinte você tem duas provas, e aí você ainda faz um estágio, e no internato ainda tem plantões obrigatórios, né, que a gente teve que dar na faculdade.
Então, meio que vai adaptando o seu corpo ao estresse de privação de sono. Não é a atividade mais saudável do mundo, mas a gente acaba se preparando. Principalmente durante a residência também, que é um pouco mais puxado fisicamente, psicologicamente, porque é dedicação exclusiva. Você vive 3, 6 anos só aquilo. Então, quando você termina, acaba sendo natural. Não necessariamente é o correto, é o mais saudável, mas a gente acaba naturalizando sim. Esse é um aspecto bem negativo. E é um cuidado que a gente tem que ter para não naturalizar, né? Porque aí a gente Sim. vê os índices de profissionais de saúde sofrendo de estresse, enfim. E aí isso é um problema. Tem outras perguntas aqui que fizeram para você, pera lá. Por isso que os médicos estão em burnout. Como lidar com a babinha que sai do tubo? Eu não sei o que isso quer dizer. Não, é que normalmente quando o paciente é estubado pode ter um pouquinho de secreção. E como você lida com isso? É um problema para mim ainda. Eu tenho muita agonia, mas Gente, é o meu dia a dia, né? A gente escolhe coisas que não tolera muito, mas a gente está lá. você pensou em desistir em algum momento? Sabia que não? Eu até Você agora viu pessoas desistindo? da faculdade não. Uhum. E na residência eu vi pessoas sofrendo muito, mas desistir não. Toda vez que eu ficava meio triste, meio cansada, eu lembrava da época que eu estudava para residência, eu, caraca, como eu queria. Aí passava a sensação ruim, sabe? Porque eu Uhum. escolhi vir para outra cidade, ficar longe dos meus pais, da minha família, né, da minha irmã, dos meus amigos. Fala dos amigos que a galera tá Mas comentando aqui, porque tinha amigos maravilhosos. Então fala dos amigos, que os amigos foram um apoio social importante pelo jeito. é Fala dos muito amigos. importante. Uma coisa muito interessante da faculdade, como é um período integral, você acaba convivendo mais com os seus colegas do que a sua família, muitas vezes. E tem muitos estudantes de medicina também que são de outros estados. Então vivem Sim. só aquilo. E a gente cria uma relação, a gente acaba se aproximando com as pessoas que mais têm afinidade, que pensam como você e fica para sempre, sabe? A gente teve até uma colega que a mãe passou meio mal, ela falou, cara, vocês, o nosso grupinho que acabou finalizando, vocês foram as primeiras pessoas que eu pensei em mandar mensagem, porque confia e porque cria uma Uhum. relação assim muito forte. E como a gente passa por muitas etapas, muitas mudanças, a relação fica cada vez mais forte, assim, mesmo se separando, cada um seguindo o seu rumo, Sim, cria aquele elo que fica difícil de romper. E na residência a sim. mesma coisa, né? Não tem. São muitos perrengues que a gente passa, muitos perrengues e muitos momentos bons, né? Então cria essas relações maravilhosas de É, todos. as faculdades de período integral têm esse viés, assim, né? A gente forma muitos amigos por longa data, né? Porque aí você senta para almoçar junto, você às vezes toma café junto, na tarde você tá junto, então você tá junto o tempo inteiro, né? Chega um momento que você acaba vendo mais eles do que a sua própria família. Vocês viajam Realmente. juntos, passam mal juntos, são várias Vão coisas que para congressos acabam juntos, então você fica ok. festa junto. Exatamente. Perguntaram aqui qual o impacto da anestesia na sua vida? Como foi a sua residência médica? Queria aproveitar a oportunidade para dizer que eu sou seu fã. Foi o João Ai, meu Deus. JPAS que mandou. Foi o João Pedro. É, Então, a residência, existem muitos estudantes que fazem direto, né? Fazem a prova, conseguem a aprovação. Foi até uma das perguntas que você tinha comentado comigo. Existem médicos que conseguem trabalhar sem a residência médica? Existem. Uhum, Eles conseguem fazer concurso público para atendimento básico, aqueles concursos que não exigem alguma formação específica, a residência médica. E
por exemplo, no Rio de Janeiro, você consegue trabalhar em emergências, em Uhum. atendimento básico de saúde, mas também existe uma residência em medicina de família para ter um atendimento melhor. E como existem vários estágios em unidades intensivas, no Rio de Janeiro especificamente, você consegue terminar a faculdade e já trabalhar numa UTI, né, numa unidade intensiva. Aqui em São Paulo já é mais diferente. Aqui eles exigem alguma residência médica para você trabalhar como médico intensivista. Uhum. Mas qual foi a pergunta mesmo? Que eu já esqueci, que eu tô rolando. Era qual o impacto da anestesia na sua vida e como foi a residência? Ah, tá. O impacto na minha vida foi. Cara, eu acho que qualquer residência é muito marcante, porque você já tá ficando mais velho, você já fez uma graduação pesada, e são anos de abdicação de muitas coisas, né? E um estudo mais intenso, né? Porque quanto mais você estuda, quanto mais você se especializa, maior a pressão também, maior o conteúdo, mas foi um momento essencial de aprendizagem, de amadurecimento. Fiz ótimas amizades também. Aprendi a ser uma profissional completa. Eu me sinto apta a trabalhar em qualquer lugar, com qualquer pessoa. Eu sou uma pessoa de muitos privilégios, né? E a residência foi mais um desse, né? Foi uma residência bem completa. Eu consegui trabalhar tanto em hospital particular, em hospital público, lidar com todos os tipos de pacientes. Isso é algo que eu acho essencial e aprimorar a capacidade de comunicação, porque muitas vezes as pessoas acham que a anestesia, tipo, você fez um cursinho técnico, você fica parado lá, sentado. Mas não, você está lá tomando conta daquela pessoa que está totalmente insegura, totalmente exposta, porque muitas vezes está só com aquela roupinha. E a gente está lá para amparar, para aliviar a ansiedade e fazer tudo acontecer sem dor, sem trauma, nada. Ah, legal. E essa sensação de completude que você teve, assim, quando você terminou a residência, você imagina que foi porque você já sabia que você queria anestésio, então você precisava conseguir isso, ou é uma sensação que todos os médicos têm depois que terminam a residência? Nem todos os médicos. No meu caso, eu queria muito, então foi aquele momento de consagração, tipo, depois de tanto tempo eu consegui finalizar o que eu mais desejava. Mas eu Uhum. conheço alguns colegas que ainda estavam meio inseguros, que procuraram seguir outras especialidades. E eu acho que a gente tem que estar sempre aberto. Se você não está confortável, não está satisfeito com o caminho que as coisas estão acontecendo, mesmo na faculdade, você já está 3, 4 anos, finaliza, não finaliza, ou na própria residência, eu termino aquela residência, eu gostei. Eu Uhum. acho que a pessoa tem que fazer aquilo que se sente confortável. Óbvio que tem que refletir muito, mas tem que fazer aquilo que vai te fazer sentir bem. E assim, no futuro eu posso não gostar mais e trabalhar com outra coisa, trabalhar até com outra profissão, assim. Eu acho que ninguém tá preso a nada. É uma opinião minha. Entendi. Entendi. Acho que tá rolando uma batalha Rio-São Paulo aqui nos comentários, só Ah, acho. Só gente, acho, eu assim. amo os dois lugares, todo mundo. Tá rolando uma batalha que eu sou só os comentários Comportem-se. subirem. Pausa pra água. E o gato tá bem? Sobreviveu aí? Ah, tá quebrando aqui, mas tá bem. Olha, tão mandando perguntas assim do cunho pessoal, depois eu te mando também, se você quiser Ai, meu responder. Deus. Daqui a pouco já teve até pedido de casamento aqui dentro das perguntas, É mas porque é enfim. sexta-feira, né? O pessoal tá agitado, né? Nada. E você sabe dizer pra gente assim, quais são as especialidades possíveis dentro da medicina? Ou seja, terminei medicina. O que eu posso fazer agora? Quais são os meus caminhos? Ai, meu Deus, tem bastante Você lembra coisa, de hein, cabeça gente? todas as residências? Todas não, mas eu posso citar algumas. Ok. Existem residências que você precisa fazer um pré-requisito, né? Que é a clínica médica, que te dá um acesso às outras especialidades clínicas, como cardiologia,
reumatologia, pneumologia, são exemplos, né? É, tem a cirurgia geral, que te dá o acesso para especialidades cirúrgicas, como cirurgia de aparelho digestivo, cirurgia plástica, cirurgia de tórax, cirurgia vascular, tem Uhum. cirurgia de tudo quanto é Ah, canto, cirurgia urológica. então quando você entra na residência, você faz cirurgia geral e depois você se especializa no tipo de Isso, cirurgia que você quer fazer? para algumas especialidades cirúrgicas. Se não me engano, Tá. só cirurgia cardíaca e neurocirurgia, que é um acesso direto. Diferente. Uhum. Depende também da região, tá? Entendi. E depois tem as especialidades com acesso direto, que é anestesiologia, pediatria, gineco e obstetrícia, que é tudo junto. Uhum. Tem ortopedia, psiquiatria, radiologia, patologia, a própria neurologia. Então tem uma gama de especialidades. Desculpa, mas os comentários estão muito variados aqui. Campo Grande é um pouco longe, depende do referencial. Se você morar perto, você anda pouco. Ai, meu Deus, tá maravilhoso. Eu E espero que tenha aproveitando, estudantes. eu acho que estou Estudantes estudando a do tua ensino vida daqui a pouco. fundamental, entendeu? Ensino médio, ensino médio, ensino médio. É isso, foi Ó, mal, nossa. Tô até não, relaxa, nervosa. relaxa. E quando a testa. E quando a testa tá linda, assim, a culpa de quem, gente? O que tá acontecendo aqui nessas perguntas? É do plástico, Ah, entendi. Ok. entendeu? Entendi. Ok. E você estava falando também um pouquinho sobre os ambientes de atuação, né? Como você estava falando, assim, a galera que vai para as unidades intensivas, a galera mais clínica, a galera patologista. Então, assim, quais ambientes de atuação é possível a medicina estar? Ó, existem atuações na atenção básica, né, que são os médicos, na maior parte, médicos de família, em hospitais secundários e terciários, e aqueles que atendem emergência, e o hospital é gigante, né? Dentro do hospital, você tem o setor de patologia, o setor de radiologia, o setor de pronto-socorro, as enfermarias, onde ficam os pacientes estáveis, mas que têm alguma doença para ser tratada, diagnosticada. Tem o centro cirúrgico, onde são realizados os procedimentos cirúrgicos. E as unidades intensivas. Aí tem algumas unidades específicas, né? Tem a unidade intensiva de queimados, coronarianas, que são de problemas cardíacos, gerais e neurológicos. Varia muito do hospital para hospital. Mas, como eu já tinha dito antes, o médico pode atuar em consultórios também, Uhum. ou na área de pesquisa, tanto na pesquisa de uma especialidade em si, ou em medicina social, que estudam normalmente, ultimamente são os médicos que a gente acompanha falando da pandemia, aqueles que estudam sobre o comportamento das doenças na população em geral. Ah, bacana. Mandaram uma pergunta aqui que foi: qual a coisa mais difícil em ser médica? O mais difícil, que eu ainda observo muitas pessoas que talvez não tiveram a oportunidade de se especializar, de estudar um pouco mais, é na comunicação mesmo com o paciente. Porque a gente aproximar o nosso conteúdo com o paciente é muito difícil. E dar a segurança a ele de que, mesmo você não tendo certeza do que está acontecendo, ele pode confiar na gente, ele pode ter alguma segurança de que a gente está fazendo algo para ajudá-lo, né? A gente vê, você pediu para não trazer dados, eu não trouxe, tá? Mas existem muitos processos Não contra tem médicos, problema. né? De pacientes contra médicos que poderiam ser resolvidos Uhum. apenas com a conversa, sabe? Então, isso é um aspecto que eu vejo que ainda falta muito em algumas pessoas, mas que é essencial.
essencial para a Uhum. carreira do atendimento, né? Se você vai trabalhar apenas com exames, né, sem contato com o paciente, apenas laudar exames, ou apenas ver lâminas, ou estudar, essa é uma competência que pode ser ok você não ter, mas quando você tem um contato direto com o paciente, com a família, na pediatria você tem que conversar com os pais, com os avós, então a comunicação tem que ser clara, né? E tem que acolher o Uhum. paciente, não adianta. Você tem que refletir que é uma pessoa, não é apenas um paciente no plantão que eu tô cansado. Não, é uma pessoa que está insegura, que precisa de esclarecimento, precisa apenas só de um conforto. Às vezes a pessoa Uhum. sabe que não está bem, né? Um paciente terminal, por exemplo, você tem que saber se comunicar e tentar tranquilizar a pessoa ao máximo. Sim. E você acha que a faculdade prepara vocês para esse trato assim com o paciente? Em alguns momentos. Em alguns momentos, alguma aula ou outra. Eu tive matéria de psicologia médica, que trata muito da relação interpessoal, mas assim, entre pessoas em geral. Mas é uma matéria em 6 anos. Então, vai muito da pessoa de observar também como outros médicos se relacionam. Tem muitos médicos ainda que não se relacionam bem. Então, você, como aluno observador, você pode entender que aquilo não é o que você acha certo. Óbvio que você não vai cometer a Uhum. grosseria de comentar, ai, achei você errado. Não. Você observa, na minha Sim. opinião, né? Você observa, essa é uma relação que eu não quero ter com o meu paciente. Esse é um tipo de abordagem que eu não acho certo. E você vai Uhum. moldando, mas existem muitos cursos e textos, bibliografia para como aprimorar essa comunicação com o paciente. E a Ana falou ali uma coisa que me fez pensar aqui, né? Ela falou, o mais difícil é perder um paciente, assim, de fato, né? E de alguma maneira vocês são preparados para isso na faculdade também? Porque eu fico imaginando assim, né? Muita gente quer fazer medicina para ajudar as pessoas, né? E de repente não Aham. consegue. E de repente perde um paciente, né? Devem ter pensamentos e sensações de culpa muito, muito relacionados. E vocês aprendem sobre como lidar com isso na faculdade de alguma maneira? Em algumas matérias. Especificamente, eu tive no internato uma paciente que já estava em estágio terminal. É porque existem vários momentos e formas de morrer. Existem aqueles pacientes que chegam muito grave e durante o atendimento acabam falecendo. E tem aqueles pacientes em processo terminal mesmo, que chegou o momento do paciente. Aula específica, poucas. Uma ou outra de como fazer a comunicação de mais notícias, mas como você vai reagir é muito difícil. Mas Poucos algo médicos voltado para conversam vocês, isso. no intuito de cuidado de vocês, não, né? Não, não. Na minha faculdade tinha até o serviço de psicologia que fornecia um espaço para quem quisesse acompanhar, mas eu confesso que não foi muito proveitoso na época que eu cheguei a procurar. Se eu soubesse antes, já teria procurado uma psicóloga de verdade. Sim, que desse aquela relação boa, mas É, porque a carga emocional é muito grande, né? Você lidar com a vida de outras pessoas, ninguém te ensina. Cada um lida sim. à sua maneira. E eu acho que é por isso também que existem muitos estudantes de medicina que abusam muito de álcool, abusam muito de drogas, e se não tiverem esse cuidado, se não tiverem essa atenção, podem ter um prejuízo para a sua saúde bem grande. Mas é extremamente importante a gente olhar sobre quem cuida também, né? A gente também sabe muito sobre isso, mas durante estudo de medicina paliativa, a gente sempre tem essa abordagem de Uhum. cuidado ao cuidador, mas a gente não para pensar quem está cuidando da gente. Não para. Se você não se impor, eu preciso cuidar da minha alimentação, eu preciso cuidar do meu corpo, fazer uma atividade física, uma atividade prazerosa, e quem vai fazer por você? Isso é algo meio solitário na medicina.
Sim. Tô E quais dicas você filosófica. daria? Quais dicas você daria para quem está ingressando na profissão? Quem está ingressando na faculdade? Ó, para quem está ingressando, tem que estudar bastante, tem que estar animado para isso, nunca ter a cabeça fechada para uma especialidade ou outra, fazer boas amizades, isso é essencial. Na faculdade a gente faz contato com estudantes de medicina de todos os períodos. Eu acho isso muito interessante, porque ainda com as redes sociais a gente não perde contato, às vezes precisa de alguma coisa, precisa de alguma ajuda. Então eu acho que manter boas relações é importante. Participar dos eventos da faculdade, muitos colegas, assim, eu vejo que se arrependeram de não ter participado eventualmente de alguma atividade do centro acadêmico, feito parte de algum esporte, porque acaba trabalhando tanto físico quanto mental, você participar de alguma equipe ou alguma torcida, porque existem jogos universitários, e isso eu acho Uhum. fundamental participar, que você acaba se relacionando com estudantes que você não se relacionaria normalmente. E procurar fazer o máximo de atividades possíveis amplas, para depois, quando você se decidir, focar naquilo que você quer. E existem também atividades extras, que nem eu tinha comentado, existem tutorias, projetos científicos, né, iniciações científicas, tanto laboratoriais quanto de pesquisa clínica, e monitorias também. Tem bastante atividade para você fazer complementar. Isso acaba te treinando a ter aquela agenda atribulada, mas eu acho interessante. Quanto Estamos mais entregando aí o esporte que atividade, você fez da faculdade. saudades, inclusive. É muito bom. Sim, Eu não me arrependo das escolhas que eu fiz durante a faculdade, não. Foi bom. sim. E quais as habilidades você observa que são essenciais para um aluno em medicina ou para um futuro médico? Ó, habilidades essenciais são concentração, né, para conseguir estudar e absorver grande parte do conteúdo. Eu acho essencial a habilidade de comunicação, Uhum. que é o que eu já comentei, que ainda vejo muitas pessoas com essa deficiência. E compaixão. Se aprende compaixão? Talvez. Né? O que é compaixão? É se colocar no lugar do outro, né? E tentar entender por que aquele paciente está agindo de tal forma, tentar se inserir no mundo dele para saber se a sua ação está sendo adequada, se ele está te compreendendo, se o paciente vai participar com você junto do tratamento. Eu acho isso as Uhum. três habilidades mais importantes. E quais defeitos, assim, são inaceitáveis para um médico? Se falar vai dar ruim? Pode ser, sim. Porque eventualmente as pessoas se formam. As pessoas se formam. E a gente vê bastante coisa, assim. Climão, climão. Que Climão. polêmica. Climão, gente. Climão, climão. Não, mas sinceramente, o que mais me incomoda é quando tem falta de humildade, mas isso não impede a pessoa de ser médico. E a falta de ser psicopata, sim. Existem bastante, inclusive. Falta de educação com o paciente e você não, para mim, como a comunicação para mim é uma das ferramentas principais, quando isso falha, quando você acaba interrompendo, sabe? Você Uhum. vê, quem consegue perceber, vê que o paciente vai diminuindo, vai se calando ou vai ficando mais agressivo. Cada um reage de uma maneira, mas eu acho que se você observar e saber se comunicar bem, você consegue relaxar o paciente. Então, isso é o Uhum. que eu acho mais complicado, mas não impede que uma pessoa seja médica, né?
Ok. Iatrogenias. O que é iatrogenia? Você fazer algo errado, isso pra mim é bem absurdo. Mas eventualmente acontece, ninguém é perfeito também, né? Uhum. Sim. O João pediu aqui para eu fazer a última pergunta dele. Peraí. Eu acho que foi essa, João. Espero não ter errado. Como lida com a falta de reconhecimento do paciente na anestesia? A gente aprende, né, João? O anestesista é sempre um apagadinho. Nenhum anestesista ganha presente. A gente só ganha elogio se pedir, entendeu? Mas sim, ok. É a vida. O importante é ele acordar bem. Anestesista nem é médico. Pois é, tem gente que acha que anestesista nem é médico. Mas eu aprendi a aceitar, entendeu? E o importante, assim, o que mais me deixa contente no final de anestesia é o paciente perguntando se já começou, né? Então ele nem percebeu que as coisas aconteceram, já começou, tá tudo ótimo, já acabou. Para mim isso é uma realização pessoal. Então, por mais que não tenha o reconhecimento direto do paciente, né, uma maneira que vocês têm de lidar com isso, é o objetivo de vocês alcançado nesse sentido. É, assim, me faz feliz, já é o suficiente, não preciso de reconhecimento. Talvez antes eu precisaria, mas agora eu sei que eu tenho minhas qualidades, que eu consigo fazer um bom trabalho, isso já está o suficiente. Já fico feliz. Mas se quiser fazer um comentário positivo, A gente agradece, né? Aquele reforço agradece. sempre faz bem. Obrigada, fica a dica aí, né? Para todo mundo que está assistindo, possivelmente vai fazer uma cirurgia, né? Depois vai lá, dá aquele aperto de mão no anestesista, fala obrigado, né? Tô bem aqui, sobrevivi, valeu, né? Enfim. Uhum. Engraçado a Ana falar isso, todo mundo morre de medo da anestesia. Verdade, gente. Minha mãe, por exemplo, ela tem horror, coitada. Ela tem trauma da cesárea dela, pra vocês terem uma ideia. Nossa, cesariana. As pacientes gestantes são as mais aterrorizadas, porque muitas vezes elas aparecem na urgência, né? Elas têm que fazer uma cesariana de urgência. Então, ela tá com medo da anestesia, ela tá com medo de perder o bebê, ela tá com medo de morrer. Então, isso é tudo, né? a gente tentar tranquilizar é estressante, mas é um momento também que eu gosto muito. Sim. E outra coisa que eu ia te perguntar, não sei se você vai lembrar como foi, né? Mas muito vestibulando de medicina tem um aspecto emocional à flor da pele, né? Porque aquela coisa é uma das faculdades mais concorridas e tal. Como é que foi para você lidar com isso? Eu lembro, tá? Eu lembro muito bem. Eu lembro muito bem. Assim, vamos dizer que é traumático, né? É muita pressão. Primeiro que você não tem certeza se é aquilo que vai fazer, né? É muita pressão você com 17, 18 anos ter que decidir a sua carreira pelo resto da vida. Óbvio que isso não é fixo, mas quando a gente está terminando a adolescência, acha que o mundo vai acabar e que eu tenho que fazer aquilo, senão não vai ter mais nada na minha vida. E o conteúdo também é absurdamente grande. E o cursinho é sempre lotado. Então você acaba vendo todo mundo ali como potencial adversário. Você quer a sua vaga. Eu não tinha a oportunidade de fazer uma faculdade particular. Na época também eu acho que não tinha FIES. Assim, não era uma opção. Então eu tinha que fazer uma faculdade pública. Então a pressão era um pouco maior. Porque eu tinha que passar. Eu tinha que dar o meu jeito. Eu acho que já tinha, mas também não era opção. Acho que já tinha, já. Mas enfim. E eu lembro que no período final tinha o curso normal e no final, na reta final, que as provas estavam chegando, tinham aqueles cursos intensivos que você ficava quase um horário de plantão, né? 10 horas dentro do curso. No Rio de Janeiro, aquele sol gostoso de janeiro, fazendo prova no Cefet com aquele ventilador tufão. Então, assim, era tudo envolvido, era bem intenso, né? Ou seja, era você lidar com desconforto emocional e físico, né? Nossa!
E assim, eu faço concurso desde de muito cedo, né? Eu fiz prova para colégio público no Rio, né? Fiz prova para militar, acabei estudando lá. Então eu achava que eu estava pronta, mas quando vieram as provas para o vestibular, era aquela náusea, que, né, aquele mal-estar andando até a prova, chegando na cadeira, mas depois tinha que fazer e era isso. Mas foram Fluía. momentos bem intensos, assim. Eu acho que o acompanhamento psicológico de todos os alunos que fazem vestibular é essencial. Infelizmente, eu não tinha esse conhecimento na época, né? Mas hoje em dia eu vejo que era muito necessário, é muita pressão que a gente se coloca em É. si mesmo, né? No caso da medicina, não só a entrada no vestibular, mas depois a entrada da residência, né? Porque é o segundo vestibular de vocês, né, na verdade. Pois é. E a gente quer sempre se formar como um ótimo médico, né? Então, o objetivo é sempre passar numa residência boa e existem poucas vagas e é aquele intensivo de estudos novamente. Tem gente que nem quer Sim. fazer mais prova, né? Eu achei ótimos comentários aqui, tá? Eu lidei no McDonald's, ou seja, teve gente que lidou comendo ali, né? Pois é, muita gente. A gente engorda muito, porque como tem o tempo dentro do curso e o tempo de estudo em casa, é muito difícil. Assim, uma pessoa que já era previamente sedentária, ela não vai fazer uma atividade física. Eu tive muitos professores que falavam, não, vão caminhar, vão para academia, é essencial. Existem muitos professores bons, né, graças a Deus, que dão esses insights, mas não é todo mundo que aceita. Uhum, E fica uhum. só estudando e acaba deixando o lado físico e mental de lado. Isso é bem preocupante, porque a pessoa já entra na faculdade nessa velocidade e se você não parar em nenhum momento para refletir, você vai seguindo, vai guiando Vai e tirar. depois com 40, 50 anos infarta e tem alguma complicação. Isso é bem sério, né? Sim. Mandaram aqui uma pergunta que é como lidar com a abdicação de famílias, amigos e etc. enquanto você está cursando medicina. Como lidar? É, eu fiz a faculdade morando com a minha família, né? Mas alguns colegas tiveram que se afastar, né? Procurar faculdade em outros estados, em outras cidades. É bem complicado. Amigos, eu consegui encontrar alguns do colégio, mas durante a residência, que foi quando eu mudei de cidade, aí foi a parte mais difícil mesmo. Você tá sozinho numa outra cidade, você ainda não ter certeza com quem você está se relacionando. Isso é uma parte bem tensa, né? Às vezes mais tensa do que a própria residência. Tem gente que não consegue lidar com isso bem. Já vi colegas Uhum. em momentos mais depressivos, né? Com saudades mais intensas. Colegas que tiveram intercorrência com a família e se viram longe e tristes porque não estavam ali na hora para estarem presentes, né? Isso é uma parte bem ruim, mas são escolhas que a gente faz, né? E a gente aprende a lidar com isso, né? O tempo ensina a gente e graças às redes sociais a gente consegue ter essa proximidade, né? Consegue fazer as chamadas, as videochamadas. E sempre quando eu tô no Rio, eu tento encontrar com os meus amigos. Beleza. Então você lidou ali de uma maneira tentando usar esses tempinhos que eram Sim, possíveis para aproveitar da melhor maneira. com certeza. Legal. Bom, e tem mais alguma coisa que você queira falar, que você queira deixar como dica a quem está fazendo o vestibular para medicina? Ó, dica para quem tá fazendo vestibular. Sua vida não acaba amanhã. Se é algo Se é algo que você quer fazer, não desiste. Eventualmente, se você não conseguir esse ano, tenta no próximo. Não deixa de cuidar da sua saúde, tanto da sua saúde física e mental. Você tem tempo. Se você não trabalha e tem que cuidar de família, muito provavelmente você tem tempo. Se você tem uma rede de apoio, né? Se você consegue ter uma casa, que infelizmente não é todo mundo que tem a casa adequada, a acessibilidade adequada.
Mas se você tem esse privilégio, se dedica, cuida de você, que acaba dando certo. É meio engraçado falar isso agora e tentar lembrar daqueles momentos de desespero, né? De insegurança. Mas se a gente se dedica e estuda e consegue ficar relaxado, você consegue ter as lembranças adequadas para conseguir marcar a opção certa. E se não der certo, também tá tudo bem. Bola para frente, você pode se encontrar em outra especialidade, tanto de graduação quanto da própria residência. A gente tem tempo. Às vezes a gente acha que não tem tempo, mas a gente tem tempo. Tem bastante tempo para viver e fazer muitas coisas. Mandaram uma pergunta aqui. Se não fizesse medicina, o que você faria? Então, eu cheguei na medicina assim, meio perdida, sabia que eu era mais das artes. Eu quase fiz música, só que eu acho que eu sempre fui um pouco ansiosa. Eu passava muito mal antes de alguma apresentação importante. E quando eu era pequena, eu sempre gostei de ciências. Minha mãe tinha um livro que você seguia uns organogramas e você chegava no diagnóstico. Eu adorava isso e acabei optando pela medicina. Mas a gente pode Que fazer outras bacana. coisas enquanto faz medicina, sabe? Nada te impede de seguir, sei lá, desenhando, pintando, lendo, escrevendo, tocando Sim. música, Saúde fazendo mental esporte. agradece, né? Pois é, sair um pouco do. Já quase fiz dança também. Sempre quis ser dançarina, desde pequena. Ah, não deu certo. Oh, Ai, beleza. ai. Vou pedir pra Ai, meu cantar Deus. na sala. Não devia ter falado isso na live, agora já era. Já era. Não, existem outros anestesistas cantores, né? Não vou citar nomes, mas tem um específico que canta muito bem, um vozeirão. Mas pode isso, enquanto o paciente está anestesiado, vocês ficam fazendo show de música do centro cirúrgico. Ele não tá ouvindo, não, fica tranquilo. Entendi. Oh, beleza. Bom, Camila, eu queria muito te agradecer pela tua participação, pela tua colaboração aqui com todo mundo que tem dúvidas sobre a carreira de medicina e pôde hoje aprender mais um pouquinho. Eu queria saber se eu podia deixar teu Instagram disponível para, às vezes, alguém queira tirar dúvida pelo direct, enfim. Ah, pode deixar sim. Posso? Ah, tá ok. Muito Pode. obrigada. E eu queria agradecer também a oportunidade de fazer minha primeira live. Confesso que estava muito ansiosa, mas como é com você, né? A gente consegue conversar legal. Tranquilizou, tranquilizou. Deixa o Carlão falar. Tranquilizou. Olha, não querem que acabe, não. Querem deixar o sextou aqui, sextou profissional. São Embora uma hora o pessoas Instagram muito corte a gente. queridas. Não, e é interessante, assim, porque tem os meus amigos de faculdade, tem os meus amigos de residência e tem profissionais que trabalham com a gente. Tem o Carlão, eu vi a Vanessa. Um beijo para a Aline, para o João e para a Anne que participaram bem, obrigada. Minha irmã, que também foi uma referência, né, para mim. A gente se ajudou muito durante a faculdade, ela é mais velha, ela também fez medicina e era uma relação muito boa. Nossa relação melhorou muito depois que as duas estavam cursando a faculdade. E é isso, gente. Muito obrigada. Agradeço muito a presença de todos, todas. A gente aqui agradece. Bom, também agradeço a galera que participou aí nos comentários. Obrigada, gente. Adorei a E uma disputa boa aí. noite. Ai, beijo, mãe. Ficou sensacional. Tchau, gente. Beijo. Não falei que rolou pedido de casamento aqui, ó. Rolou pedido de casamento aqui nos comentários, ó lá. Rolou. Ó lá. E pro Fábio, lindo, maravilhoso, que botou pilha. Ele adora uma disputa. Oi, gente. Uma boa noite, gente. Até E o sexta que Edgardo. vem, então. Tchau, fã. Beijo, gente. Tchau, Tchau. gente. Boa noite.